Então, boa tarde para todo mundo. Hoje eu vou falar de erro de interpolação, o que nós estamos vendo, né? Eu tenho uma função, vou só fazer um esboço aqui, depois eu apago. Mas eu tenho uma função. Depois eu testo uma coisa que eu acabei de perceber. Eu tenho uma função, né? Aí o gráfico dela, vamos supor que é esse aqui. Aí eu quero de alguma forma aproximar ela pelo polinômio interpolador, mas aí eu quero saber o quão boa é a minha aproximação, né? Qual é o erro cometido quando eu aproximo a função pelo polinômio? E aí, eu vou tentar resumir o máximo para vocês. A gente vai começar com um teorema, que é o teorema principal dessa, que ele dá, digamos assim, a expressão, dá uma fórmula para calcular esse erro, tá? Eu vou copiar do jeito que está aqui, eu vou tentar resumir do jeito que está aqui no livro, mas eu não vou provar não, a gente só vai usar esse teorema aqui. Então, é justamente esse aqui, é o teorema 3.3. Aqui. No caso, ele faz para um polinômio com n pontos, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou escrever o enunciado, explicar um pouco, e a gente vai já aplicar ele. Então, suponha que x0, x1, vou pegar n mais 1 pontos, né? x0 até o xn, sejam números distintos, no intervalo AB, e que aqui o livro ele escreve assim, que f pertence a Cn mais 1. Eu vou dar um zoom aqui, ó. O livro escreve assim, pertence a Cn mais 1. Basicamente, que ele está dizendo que a função você pode derivar n mais uma vezes. Vocês podem entender dessa forma, mas eu vou escrever de um jeito mais... Justamente o que acontece para vocês, para ficar um pouco mais claro, né, do que quando vocês estiverem lendo, fica mais fácil de entender. Eu vou escrever do jeito que está aqui, ó. Exista, né? Então, suponha... Então, e que a derivada, isso aqui exista, aqui no intervalo aberto, ok? Basicamente, você tem uma função que você pode derivar n mais uma vezes nesse intervalo aqui. A derivada dela sempre existe. Claro que na prática, sim, o teorema mas na prática, não vou pegar um exemplo com n mais um ponto, né? Porque fica inviável. Então, deixa eu diminuir aqui. Então, para cada ponto, para cada ponto que eu pego o intervalo, existe uma função xi. Eu vou botar outra letra? Não, vou deixar assim mesmo. Xi. É xi, né? A pronúncia desse aqui. Xi de x em tal que. Eu vou escrever um pouco diferente do que está no livro. Satisfazendo. Aí, essa aqui, xi de x, ela vai ser maior do que o mínimo desses pontos aqui.
e menor do que o máximo dos pontos. Ai, que ódio. Espera aí, deixa eu... Então, essa aqui sim vai estar nesse intervalo aqui, e consequentemente entre A e B. Consequentemente entre A e B. E aí tá o que satisfazendo a seguinte condição. Quando eu pego a minha função menos o polinômio interpolador, ele vai ser o seguinte, vai ser a derivada de ordem n mais 1, aplicada nesse QC de x, dividido por n mais 1 fatorial, vezes uma expressão aqui, x menos x0, x menos x1. Eu deveria ter colocado um pouco mais para a esquerda, mas agora já foi. X menos xn. Tá? Então, o teorema é esse aqui. Isso. Onde P é o polinômio interpolador, né, de Lagrange. Vamos só recapitular aqui, ó. Basicamente é o seguinte. Eu tenho a minha função f, e aí eu calculo o polinômio interpolador dessa função de n mais 1 pontos. Quando eu faço a diferença desse polinômio, no intervalo onde eu estou calculando o polinômio interpolador, que, assim como nós vimos nos exemplos das aulas anteriores, a função ela só é próxima naquela proximidade que eu estou pegando ponto, né? Se eu quero, por exemplo, calcular o f de 3 de uma certa função, aí você pega uma quantidade finita de pontos próximos do 3, e aí calcula o polinômio interpolador de acordo com a quantidade de pontos que você pegar. Ah, pensei que não estava gravando por algum motivo, mas... E aí, você calcula o polinômio de acordo com a quantidade de pontos que você pegar. Aí, no intervalo, né, a diferença da função para o polinômio é dada por essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui ela vai dar justamente o erro de aproximação aqui. O erro de aproximação das duas. Às vezes é fácil calcular, às vezes não é fácil. Depende muito da expressão da função, que envolve a enésima, n mais um ésima derivada da função. Aí depende muito. É claro que assim, se você pegar 3 pontos, aí eu vou ter que calcular 3 derivadas, né? Aí depende muito da função. Eu vou fazer um exemplo. Eu vou primeiro comentar o exemplo que o livro fez, e depois os outros exemplos são os exemplos propostos, tá? E depende muito lógico, os que eu vou fazer aqui não são tão complicados, porque os primeiros exemplos são mais fáceis, né? E aí, primeiro é o seguinte, ó. Eu vou pegar um exemplo, até uma função que eu já fiz até na aula passada. Eu vou pegar a função 1 sobre x. Aí, o cálculo do polinômio interpolador, eu não vou fazer porque já fiz na aula passada. Eu vou fazer a partir dos outros exemplos, tá? Mas só para vocês, quando vocês estiverem lendo o livro, vocês entenderem melhor.
E aí, nesse exemplo aqui, no livro existem 3 pontos, né? O x0 igual a zero, o x1 ficou muito pequeno aqui. Sim, x1 igual a 2,75. Vou dar uma colada aqui. Isso. E o x2 igual a 4. Aí, o polinômio interpolador, né? Na verdade, eu só comentei esse exemplo na aula de terça-feira passada, né? E deixei o cálculo que era do livro, né? Mas, enfim, o polinômio interpolador, se eu pegar esses pontos aqui, né? É, nesse eu não vou calcular, mas nos próximos eu vou calcular, viu? Ele calculou o polinômio interpolador. Aliás, eu não vou calcular. Cadê? Na verdade, ele calculou só o erro. Eu vou comentar logo só o erro, porque ele. Qual foi o ponto que ele foi calculado mesmo? Não. Eu vou calcular só essa expressão aqui, ó. Tá? Essa aqui. No exemplo do livro, ele calculou o f de 3. Mas eu vou calcular só essa expressão aqui, tá? Então vamos lá. Então, como eu tenho o ponto x0, x1, x2, eu tenho que calcular x0, x1, x2. Então, no caso, o nosso n vai ser 2. E aí eu tenho que calcular f de n mais 1. Então, a terceira derivada da função, né? Deixa eu apagar essa linha aqui. Ai, meu Deus. Deu pau. O ruim é que esse aqui, quando sai, na hora que volta, você clica alguma coisa errada. Na hora que volta, demora para voltar. Era bom, era o outro, que era imediato. Mas. Acho que eu vou trocar de. Tem um outro da Microsoft, né? Mas como eu era mais complicado, eu fiquei fugindo dele. Eu achava esse aqui mais fácil de mexer. Cadê, meu senhor? Bora. Algo deu errado. Pronto. Bom, então eu estava querendo calcular a expressão do erro, né? Vamos. Eu apaguei isso aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular as 3 derivadas. Aqui é fácil, né? Porque como a função é 1 sobre x, aí aqui é o problema que, em geral, acontece. É porque se a expressão da função for muito complicada, essa derivada fica muito feia, né? Aí eu vou escrever assim, tá? Aí aqui é fácil, porque a primeira derivada é simplesmente menos x a menos 2, né? A segunda derivada simplesmente ela ficaria menos 2, então fica mais 2.
x a menos 3. E a terceira derivada. A partir da terceira, você tem duas notações. Ou você coloca 3 tracinhos, você coloca... Deixa eu só colocar uma observação aqui. Por exemplo, a partir da quarta, né, ou a da terceira, você pode colocar assim. No caso, eu quisesse denotar a terceira derivada dessa forma, poderia. Mas com só 3 traços, porque se for fazer a quinta, você não vai fazer 5 traços, né? Ok. Então, ficaria... Aqui vai ficar menos 6 a menos 4, tá? Então, essa é a expressão que está lá. E aí, o seguinte, a expressão do erro seria assim. Esse que se de x eu não sei quem é, eu só sei que ele existe, tá? Sobre 3 fatorial. Isso aqui igual a... Na verdade, eu vou colocar assim, é de x igual a isso. Apesar do livro não usar isso, só para ficar assim, pronto. O erro, x menos x0, e nesse caso é x menos 0, né? X menos x1, que é 2,75. X menos x2, que é... Aí o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que estimar essa expressão. Estimar como? Olhar ela em módulo e ver que ela é menor ou igual que algum valor. E aí, como isso aí depende muito da expressão. Tá? Então, eu vou olhar primeiro o módulo disso aqui, de cada expressão dessa. E depois, estimar esse valor aqui é difícil, pode ficar difícil ou fácil dependendo da expressão da derivada. O polinômio tem um truque que sempre funciona, que eu vou falar para vocês, que o livro também comenta, mas a gente vai usar o décimos ou GeoGebra. Fica mais fácil ver alguma coisa, né? Então vamos lá. Então primeiro eu vou olhar o módulo desse E de x. Isso aqui em módulo, né? Ó, é o módulo disso aqui, da derivada terceira sobre 3 fatorial. Aí fica módulo de x. O módulo do polinômio eu não vou separar, não. Vou deixar assim, porque a gente vai... Então, eu quero provar que isso aqui é menor ou igual, ou então eu quero encontrar, na verdade, uma constante, tá ok? Tudo isso seja menor ou igual do que essa constante. E aí vai dar o erro, tá? Aproximando. Aí, muito bem. Com respeito a esse cálculo aqui, da terceira derivada, nós já calculamos, né? Deu menos 6x a menos 4, ou menos 1 sobre... É isso mesmo. Isso. Aí eu olho em módulo, tá? Vai ficar positivo ali. E vou aplicar nessa função que se aqui. Ficar assim. 6 sobre x, na verdade, sobre que se, a quarta, em módulo. Porque que se, a priori, eu não sei qual é o sinal dela, mas daqui a pouco, assim. Nesse caso, pode botar o 4 dentro ou fora do módulo, tanto faz. Aí, o seguinte, no teorema, isso aqui sempre vai ser útil. Mas no teorema, essa que se de x, ela está entre o mínimo dos pontos que eu peguei e o máximo dos pontos que eu peguei. Nesse caso, ela vai... Quem são os pontos que foram pegos, né? 0, 2,75 e 4. O menor deles é o 0 e o maior 4. Então, ela vai estar entre 0 e 4, tá? E aí eu vou escrever aqui essa observação. Então, pelo teorema, que se de x, isso aqui sempre está entre o máximo
Eu vou escrever logo. Maior que zero e menor que 4, né? Porque 4 é o máximo dos pontos e 0 é o mínimo dos pontos. E aí, como é que eu estimo isso daqui, né? É isso mesmo. Não, desculpa, aqui não é 0, é 2, ó. Tá vendo? É x0 igual a 2, mas por enquanto ainda não teve um efeito desastroso, né? Porque eu não fiz muito cálculo com ele. Aqui eu tenho que mudar também, né? Aqui eu tenho que mudar também, mas também não é nada grave. Pronto. E aqui também eu tenho que colocar 2 no lugar do 0. Muito bem. Feito isso, observado isso, eu vou usar essa desigualdade aqui, do se entre 2 e 0, para manipular essa que está acima. Porque é o seguinte, ó. Se o que se ele é maior que 2, né? Ou 2 é menor que se, quando eu inverto, eu vou inverter isso aqui, inverte a desigualdade, né? Ou seja, 1 meio. Se o 2 é menor, 1 meio vai ser maior do que 1 sobre. Aí eu vou elevar a quarta as duas expressões. Aqui não tem problema porque o que se é positivo, tá? Essa funçãozinha aqui. Então, o que que eu obtive? Eu obtive que 1 sobre que se a quarta é menor do que a quarta é menor do que 1 sobre 2 a quarta. Aí essa desigualdadezinha aqui é a mesma coisa do módulo, porque como que se é positivo, eu vou usar aqui, ó. Tá? Então vai ficar... Isso aqui não, eu tenho que fazer na mão mesmo. Não tem o programa, não dá, né? Então fica 3. Na verdade é só a derivada, né? Não tenho 3 fatorial ainda não. Esse aqui é menor, aí ficou um 6 ali. Vou colocar assim. 6 sobre 2 elevado a 4. Então já tem uma estimativa para essa derivada aqui, tá? E aí, eu estou colocando assim um embaixo do outro para vocês seguirem a sequência quando vocês estiverem estudando. Agora é só pegar essa expressão aqui, ó, e usar aqui, tá? Para tirar esse módulo do primeiro. Então, o erro de x em módulo, que é inicialmente igual a terceira derivada. Deixa eu tirar esse negócio aqui. A terceira derivada de si de x sobre 3 fatorial, módulo de x menos 2, x menos 2,75, x menos 4. Isso aqui vai ser menor 1 sobre 3 fatorial. 3 fatorial. 3 fatorial é 6, né? Então eu posso colocar 6 aqui. E aí, esse módulo foi estimado por 6 sobre 2 elevado a 4. Pronto, tá? E aí, cancela aqui o 6. Cancelou. E eu obtive
1/2. Pronto. Fiz essa primeira estimativa, agora eu tenho que, de alguma forma, estimar esse módulo aqui do polinômio. Estimar no sentido de mostrar que ele é menor ou igual, isso aqui, ó, menor ou menor ou igual, que é uma constante no intervalo 2, 4. Aí, o jeito, assim, como é que se faz isso? Primeiro eu vou pegar o gráfico dessa função aqui, desse polinômio, colocar aqui no GeoGebra, só para vocês verem uma coisa. Vamos lá. X-2, x-2,75, 75, x-4. Esse é o gráfico. E é o seguinte, ó, no intervalo 2, na verdade você pode até pegar o módulo. Eu vou pegar o módulo que eu tô enxergando ali em módulo, né? Tanto faz. GeoGebra. As coisas nunca fazem o que a gente quer que elas fazem. Pronto. Agora deixa eu pegar aqui o pincel. O intervalo que eu estou investigando é 2, 4. Observe que no intervalo 2, 4, a função toda ela é menor do que esse valor aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei o módulo, tá? Ela é menor todo que esse valor. Então, eu vou estimar minha função por esse valor aqui. Ok? Que sem o módulo... Deixa eu ver se sai. Tá vendo? Sem o módulo é aquele ponto... É o ponto que está embaixo. Esse aqui. Tá? Ela tem dois valores, digamos assim, dois pontos críticos, né? Esse aqui e esse aqui. Só que um da imagem dá esse ponto, a outra dá esse, mas em módulo, essa daqui, que é negativa, ela vai ficar maior, como a gente viu, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Pegar esse polinômio, calcular os pontos críticos, que são esses dois pontos, e aí um deles vai me dar uma estimativa superior, ou seja, vai me dizer que o polinômio não passa daquilo ali. Eu estou dizendo basicamente que o que eu estou dizendo aqui, né? Que o máximo local, o máximo da função no intervalo 2 e 0 é esse ponto aqui. Ele é o mínimo sem o módulo, mínimo local, né? Com o módulo vira máximo local. Basicamente é isso. Tá? Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar essa função aqui, calcular os pontos críticos, né? Nesse caso, eu só vou dizer, porque como já está feito no livro, aí depois é só vocês verificar. Agora, no próximo exemplo, eu vou fazer tudo, porque não está feito os cálculos, né? Então, vou chamar de g de x essa função aqui. Aí, os pontos críticos é calcular a derivada, né? Fica mais fácil se for desenvolvido isso aqui, mas a ideia é calcular a derivada. Mas como vocês usam aplicativo, né? Você não vai trabalhar nenhum. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, né? Aliás, o primeiro, só para deixar claro, eu estou considerando o primeiro parêntese, tá? E o segundo, os dois últimos. Mas essa ordem também não influencia em nada. Então, deriva o primeiro vezes a derivada do primeiro é simplesmente 1, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, e aí a derivada do segundo é a derivada do produto, né? Que é a deriva primeira, que não é o que estou colocando aqui, né? Que a derivada da primeira é 1, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. E aqui é só desenvolver. Eu disse que não ia fazer todos os cálculos, mas acabei que eu estou
fazendo exatamente o que eu disse que não ia fazer. Mas enfim, é porque não é difícil fazer isso aqui, né? E aí vocês teriam que encontrar as raízes desse polinômio. Também não é difícil, né? Só usar Bhaskara, tá? Então, quando vocês encontrarem as raízes, esse cálculo já não vou fazer porque vocês sabem como é que é. Vocês vão encontrar dois valores. Não, é esse aqui, esse aqui. X 7/3 e 7/2, tá? E aí, só um deles vai dar a imagem dele que vai ser que vai dar o ponto de máximo, né? Ou só ele é o ponto de máximo em módulo. E aí depois é só testar. Calcula o G. Eu vou calcular o G de 7/3 ou 7/3. Depois eu calculo o G. Vocês ouviram? Só passou uma pessoa aqui de moto. Aí calculo outro valor, né? Esse aqui vai dar 25/20. Não, aqui tem uns que chegam buzinando, né? Aí passa caminhão, passa tudo. 25/108. E esse aqui vai dar menos. Cadê? Menos 9/16. Que em módulo é maior do que o outro, tá? Eu estou dizendo o seguinte: em módulo, quando eu pego ali no GeoGebra o módulo, ele não vai aceitar que eu pegue esse ponto aqui. Aqui é o 7/2. Aqui, ó. É o 7/2. E esse aqui é o 7/3, né? A imagem dele no módulo é maior do que a do outro. Então, toda a função está abaixo da imagem desse número aqui. Que basicamente é dizer que módulo AG de x é menor ou igual do que o G de 7/2 em módulo, tá? E aí, finalmente, eu vou estimar, né? Logo, o erro, né, em módulo é menor ou igual do que 1/2 a quarta vezes 9/16. E aí, feito o cálculo aqui, vai dar 9/256, que é aproximadamente 0,35. O fato é que, o que isso significa, né? 0,35 e alguma coisa aqui. 5,6 tal. O fato é que, no intervalo 2, 4, quando eu pego uma interpolação de 3 pontos e eu quero uma aproximação, eu vou ter uma aproximação de uma casa decimal. Porque quando você pega porque aqui é o seguinte, né? Aqui eu estou pegando a função menos o polinômio, no caso P2, né? Porque o N é 2. Dizendo que isso aqui é menor ou igual a alguma coisa aqui, 2,5. Tá? Então, um polinômio P2, quando eu quero aproximar, eu vou ter o erro de uma casa decimal. Aqui, porque são só 3 pontos. Se você pegar 10 pontos,
Aí esse erro, a tendência é diminuir, né? Porque ele vai colando, a função ela vai colando mais ainda do que já é. Dá um pouco de trabalho, vocês estão percebendo, não? Calcular esse erro aqui. Eu tentei fazer o mais detalhado possível que o do livro. Para que quando vocês leem, né? Caso vocês leiam, vocês entendam melhor o exemplo que está lá. Aí agora eu vou fazer um. Não. Não. Não é para travar. A imagem não travou, não, né? Travou só o negócio. Ai, eita, sofrimento. Agora, se eu fechar aqui, é 2 horas para. Eu queria fechar. Aí é o jeito. Não. Deixa eu fechar aqui e ver o que acontece. Cadê? Não tá nem abrindo mais. Não acredito. Será que eu vou ter que dar aula no Paint? Não, vamos lá. Alguma coisa deu errado. Claro, né? Essa parte. Qual é o outro? É uma coisa online desse negócio aqui. Coisa chata. E para o quadro de comunicações. OneNote também usa isso, né? Deixa eu pensar isso agora. Não acredito. A impressão que eu tenho é que eu vou ter que. Eu acho que eles estão fazendo isso de propósito porque eu não entrei no Windows 11 ainda. Só pode. Ah, mas aí cadê as minhas notas de aula, né? Que ódio. Eu vou fazer o exemplo aqui e depois eu tento passar para o outro. É o jeito. Vamos lá. Não quero isso. Vocês estão enxergando bem, né? Deixa eu ver como é que eu dou um zoom aqui. É, não tá tão terrível assim. O exemplo que eu vou fazer é que cai fora. Agora tá passando um helicóptero. Vou fazer isso aqui. É a primeira questão, só que com outro item que eu fiz um outro item na aula passada. E aí o que a gente vai calcular é o erro desse exemplo aqui. Então, vou pegar aqui a função ln de x mais 1, tá? E aí eu vou pegar 3 pontos. x0 igual a 0, x1 igual... Até que não fica ruim não, né, aqui. X0 igual a 0. X1 igual a 0,6,
e o x2 igual a 0,9. Tá? E aí, não vou calcular o polinômio interpolador, tudo mais. Se bem que, vamos lá calcular o polinômio, que não custa nada, né? Eu acho que eu já deixei até calculado aqui, ó, para adiantar. Foi. Aqui, deixa eu ver agora se funciona esse negócio aqui. Aí o polinômio interpolador, que é só colocar no programa, tá? Não tem. Deixa eu ver se ele aceita. Aceita. Mas pode ir embora. Pronto. Esse aqui é o polinômio interpolador. E aí, a ideia... Pode ir embora. A ideia aqui é calcular o erro de aproximação do valor de... Se bem que tanto faz, né? Porque eu vou calcular do intervalo todo, né? Não é exatamente o objetivo, não é calcular o polinômio interpolador. Mas vamos lá calcular o erro de aproximação. Então, a função é ln de x mais 1. Depois eu vou tentar colocar esse exemplo naquele outro antigo, para ficar no material só, depois que a aula acabar. Aí eu derivo, tá? Lembrando que como são 3 pontos, a derivada... São 3 derivadas, né? Porque o n aqui é 2, a derivada é n mais 1. Aí eu tenho aqui justamente 1 sobre x mais 1, né? A derivada. Aí, só para facilitar, eu vou colocar x mais 1 a menos 1. Aí, a segunda derivada é menos a menos 2. Já estou vendo um defeito desse negócio. Não é tela infinita. Eu já fiz 3 coisinhas e já morreu a página. Ou é tela infinita e eu que não estou sabendo aqui mexer. É só colocar uma nova aqui, né? Mas ele tem que estar... Enfim, vamos lá. E aí, eu vou primeiro calcular, estimar, né? Lembrando que o erro aqui, ó, é f que se de x sobre 3 fatorial, aí x menos x0, né? X menos x1, x menos x2, ok? E aí, o que eu vou fazer? Olhar o módulo dessa expressão, mesmo jeito que eu fiz o outro. Porque eu colocando o e de x, como eu falei, mas o livro não fala, ele não diz nada, né? Mas só para... Sobre 6, x menos 0,6, x menos 0,9, tá? Aí primeiro eu vou estimar esse valor aqui, que eu já calculei a derivada. Segundo, não, ela vai aumentando. Ou eu tô... Acho que ela vai aumentando uma linha aqui, né? E aí, primeira coisa que a gente deve observar lá do teorema, que eu acho que faleceu, é que o que se... Lembrando, ele está entre o máximo, né? Ele está entre o mínimo dos pontos x0, x1, x2, tá? Sempre essa estimativa aqui vai ser útil para a gente medir, estimar a derivada ali. E nesse caso, ele vai descendo aqui. Eu nunca tinha usado esse não, mas eu acho que vocês estão conseguindo acompanhar, né? Por aqui. Vocês não estão nem prestando atenção, né? Por que eu fico perguntando isso aí? Algo deu errado? Não me diga. Estão, né? E aí, é só olhar quem é o mínimo, quem é o máximo, lembrando que os pontos são 0,
0,6, 0,9. Ah, tá. E aí, como o mínimo entre os dois é 0, tá? E o máximo entre os dois é 0,9. Fácil. Aí agora eu vou ter que dar um jeito de estimar essa aqui com que se, né? Que lembrando, com que se vai ficar, deixa eu dar uma olhada aqui, é 1 sobre, na verdade não é nenhum, né? 2, né? Tá? Então, 2 sobre que se mais 1 elevado a 3. Agora eu tenho que de alguma. O truque aqui, ó, é você somar 1. Deixa eu pegar outra cor. Então, eu vou somar 1 aqui, aqui e aqui, tá? Então, vai ficar 1, não é isto, menor do que se de x mais 1, ou 1 mais que se de x, menor que 1,9. Aí eu vou usar só esse lado esquerdo, só isso aqui, ok? Porque eu vou usar esse pedaço aqui e vou inverter, né? 1 é menor do que se. Porque eu uso a expressão da derivada é o inverso dele. Então vai ficar, se 1 é menor do que se mais 1, 1 sobre que se mais 1 é menor do que 1. Tá? E maior que zero, né? Porque que se mais 1 é maior que zero, quando eu inverto, maior que zero. Significa que aquela derivada ali é menor que 2, né? Em módulo. Se bem que não precisa nem de módulo, né? Porque no intervalo em questão, essa derivada é positiva. Intervalo 0 até 0,9, né? Cadê? Oxi, já tem isso. Pronto. Mais um. Eu estou esquecendo de um expoente ali, né? Elevado a 3. Ah, não. Ainda não, né? Porque eu não cheguei no ponto. Tá? Então, isso aqui, 1 sobre essa expressão é menor que 1. Então, esse denominador vai ser menor que 1, porque ao cubo é menor que 1 também. Então, isso aqui é menor que 2, tá? Então, eu estimei essa expressão. Agora, eu vou estimar o polinômio, eu vou chamar aqui de g, copiando lá x menos 0,6, x menos 0,9, tá? E aí, do mesmo jeito, eu vou colocar isso no GeoGebra. A ideia é exatamente igual. Zero ponto seis, x menos 0,9. Aí, deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Pronto, aqui. O intervalo que eu estou considerando é 0 e 0,9. Nesse intervalo, o maior valor da função é esse aqui, ó. Em módulo também vai ser, né? Porque quando eu pegar o módulo aqui, quando eu pegar o módulo, ela vai subir. Não sei se vocês perceberam que ela subiu, no sentido que a parte que estava abaixo do eixo x ficou acima do eixo x, mas o fato é que a função em módulo ela não vai passar daqui. Que é a imagem desse ponto máximo aqui, que é a imagem de um ponto crítico. Então, a gente tem que calcular os pontos críticos.
calcula a imagem dele e vai ter essa estimativa. Agora aqui eu vou ter que derivar, né? Porque não tem a resposta pronta lá. Então, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Esse aqui o primeiro e o outro o segundo. Mas é questão de gosto. Então, a derivada da primeira é 1 vezes a segunda, mais a primeira, que é o x, vezes a derivada da segunda. Agora, acho que aqui eu não tenho... Ah, não, eu tenho sim. Gênio. Então, a primeira vezes a derivada da segunda. Então, a primeira é o x. Agora, eu derivo a segunda, que é a derivada do produto. Então, deriva a primeira vezes a segunda. Aí, a derivada dessa primeira é 1. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. E a derivada dessa segunda também é 1. Muito bem. Aí é só fazer o cálculo aqui. A distribuição, né? Aqui ainda não vou fazer. O negócio é fazer o zero disso aqui. Eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Porque não é uma conta nada absurda, tá? Então tá aqui o polinômio. Eu vou até deixar mais simplificado. A única coisa que vocês vão ter que fazer é calcular a báscara desse polinômio aqui. Não tem nada de... Quando eu boto x menos 9, menos 0,9 em evidência, né? Vai dar 2x. Vai ficar x mais aquele ali. Pronto, tá aqui. Então vocês vão calcular a báscara, tá? Desse polinômio. Depois de calcular a báscara, vocês vão encontrar duas raízes, x1 e x2. Depois disso, uma delas, que é justamente a que está próximo do 0,2, talvez seja até 0,2, né? Mas justamente essa que está próxima, a imagem dela é que vai dar o limitante, tá? E aí depois é só estimar o valor desse polinômio aqui, porque essa expressão aqui, ó, ela vai ser menor ou igual do que o g desse ponto. Ok? Então basta calcular a báscara e encontrar as raízes. Uma delas vai ser, depois disso calcula a imagem, e aí vai ser esse limitante. Ok? Isso eu vou deixar para vocês fazerem. Ai, ai. Eu acho que eu vou dar aula agora aqui, né? Porque esse aqui eu abri, não teve problema nenhum. Eu dar um. Ah, ele fica grande também. Bom, muito bem, né? Aí, eu acho que todo mundo entendeu, né? Qualquer coisa vocês veem o vídeo, então também entre em contato. Eu vou aposentar aquele lá, porque esse aqui. Agora eu tenho que dar. Acho que se eu. Como é que é? Se eu reiniciar, volta aí eu salvo aquele PDF e salvo esse aqui e junto os dois. Pronto. Não precisa colocar lá, porque tem como juntar, né? A parte mais difícil, pessoal, é essa conta aqui, ó. Essa aqui, de estimar a derivada desse que se. Porque esses dois exemplos que eu fiz foram fáceis por causa da expressão da função. Aí depende muito, e isso é na mão, tá? Dependendo da função, pode ser que não seja tão simples. É isso aqui. Não. E também, outra coisa, fica mais fácil quando é polinômio. Quando não é polinômio, por exemplo, eu vou fazer isso aqui. ln de e elevado
É o seguinte, aí os pontos de interpolação, aqui é um exercício que ele se refere ao exercício 6. Então, os pontos são 0.1, 0.2, 0.3 e 0.4, tá? 0.1. Eu falei na semana passada que eu ia colocar uma lista, mas não achei nada assim interessante. Vou procurar um pouco mais. Se eu não achar, eu vou inventar algumas aplicações. Ou inventar não, mas elaborar mesmo, né? Pegar alguns exercícios, juntar algumas coisas. Desculpem, aqui é x3, tá? 0.4. Então, eu tenho esses 3 pontos, e aí eu tenho o quê? Eu tenho 4 derivadas, né? Eu vou me enrolar aqui, certeza. Então, vamos lá, calcular o erro. Calcular o polinômio não é novidade, né? Vocês podem fazer isso depois. Sim, tem uma função aqui. Agora eu queria tirar... Ah, não, se eu tirar isso aqui, eu perco aquilo ali, tá? Muito bem. Aí a derivada desse aqui já vai ser um pouco... já vai ser um pouco mais chata, mas só para vocês verem, para não ficar fazendo também só os fáceis, né? Aí a derivada desse é 1 sobre esse negócio, né? 1 sobre isso, vezes a derivada da de dentro, que é o e elevado a x. Então, aqui eu vou tirar esse 1 que eu coloquei aqui, vou colocar o e elevado a x. Tá? E aqui fica mais fácil se vocês escreverem assim, e elevado a x. Se bem que vocês vão usar o aplicativo, né? Muita gente já usou na outra prova, mas como eu não irei usar, né? Senão, vamos lá agora derivar essa outra aqui. São 4, né? E aí, então, deriva a primeira, né? Vezes a segunda. A derivada do é o próprio é. Mais a primeira. Vezes a derivada da segunda. Então, aqui vai ficar menos 1. Menos 1 vezes... Deixa eu tirar o menos 1. Vai ficar menos a expressão. Elevado a menos 2 vezes a derivada da expressão que está no parêntese, que é o próprio. Muito bem. E aqui eu vou simplificar. Aqui eu repito. Menos. Pronto, está simplificado. E aí eu derivo aqui novamente. Aqui já tem um padrão para essa derivada aqui. Vou descer um pouquinho, pronto. Agora a terceira. Eu vou tirar um ponto aqui, porque eu só vou fazer 3, não vou fazer 4 não. Não precisa não. Então vamos lá, deriva primeiro, novamente, aí deriva de novo. Não, desculpa, deriva de novo coisa nenhuma. Deriva a primeira vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Aqui tem menos 1. Deriva a primeira vezes a segunda, né? Aqui tem menos 1. Tá achando uma coisa estranha. Tá, deriva a primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Que a derivada da segunda eu já derivei, né? Mas vezes... Pronto.
E agora, de novo, eu tenho que derivar aquela expressão. Ainda bem que eu apaguei o outro ponto ali, porque derivar isso aqui. Agora, imagina vocês fazer todo o cálculo do polinômio, depois fazer esse erro aqui. O aplicativo que vocês usam já calcula a derivada de qualquer ordem que vocês quiserem? Ou não? Ou tem que botar uma por uma? Não é possível um aplicativo que se preze não calcular isso. Então, deriva a primeira, né? A derivada da nona vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Esse exemplo aqui não foi muito bom ter escolhido ele. E é porque tecnicamente era para ser fácil. Mas tem um truque para conseguir a estimativa sem fazer cálculo nenhum, que eu vou fazer isso exatamente agora. Pronto. Rapaz. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar isso aqui. Ah, aqui ficou menos 2e a 2x. Como tem um menos e tem outro menos ali, vai ficar mais, né? Vai ficar mais 2e a 3x. Pronto. Tá. Pessoal, como é que, assim, aqui é o exemplo do livro. Em teoria, vocês teriam que estimar toda essa expressão aqui. Mas é muito inviável fazer isso aqui, tá? E como é que vocês devem fazer? Eu vou deixar vocês fazerem isso aqui. No exemplo tipo esse, vocês têm que colocar toda essa expressão aqui no GeoGebra e olhar o gráfico da função. Eu não vou fazer isso agora porque a gente vai demorar 2 horas para fazer. E ver... deixa eu... O problema é que não fica digital, né? Mas eu vou só explicar e vocês vão entender. Teria, assim, na prática teria que fazer tudo na mão, mas aí vocês não precisam fazer isso na mão, não. O que vocês têm que fazer? Colocar toda essa expressão aqui no GeoGebra, trabalhar só esse, vai ver o gráfico. No gráfico, olhar um intervalo de 0,1 a 0,2. 0,1 a 0,2 não, 0,1 a 0,3. E nesse intervalo ver onde a função, onde ela atinge o máximo e atinge o mínimo. Por exemplo, vou fazer um exemplo com uma função mais fácil só para vocês entenderem. Porque só para vocês verem, eu mudei um pouquinho a expressão da função, que era essa aqui, o bom dela é porque vira polinômio, aí você consegue fazer tudo na mão. Agora essa aqui mudou um pouco, já vira essa coisa horrível. Mas aí, enfim, depois que colocar toda essa expressão aqui, mas eu vou fazer isso com uma função mais fácil. Por exemplo, vamos supor que fosse e elevado a x, elevado a 3x. Mas, oxe, é você. Muito errado com esses negócios, não estou querendo mais funcionar. Não, eu que estou viajando aqui. Vamos supor que seja essa função, essa daqui. Essa aqui também é muito óbvia, né? Mas enfim, deixa essa mesmo. E aí no intervalo que eu estou querendo, porque aqui fica bem óbvio o que eu quero dizer, mas no intervalo que eu estou querendo é o intervalo o quê? 0,1 e 0,3. Aí é só colocar aqui x igual a 0,1
e x igual a 0,3. E você vê onde a função atinge o máximo. No intervalo, ela vai, como ela é crescente, aqui o gráfico dela está em vermelho, ela vai atingir na interseção com a reta verde. E aí pegar esse valor. Só isso, esse valor que eu estou me referindo, o valor em y, né? O valor correspondente em y. Deixa eu fazer aqui, porque aqui eu posso riscar. Deleto. Pronto, aí os dois valores que eu fiz foi 0,1, x igual a 0,3. Vou pegar um outro valor, só para não ficar muito colado. E aí, muito bem, no intervalo em questão, o valor máximo dela é esse aqui, ó, onde ela intersecta a reta 0,6, que no exemplo é a 0,3. E aí é só pegar esse valor que está aqui. O valor do ponto, você calcula o valor do ponto, né? No caso, seria esse aqui. E então a função, ela não, no intervalo, ela não passa desse valor aqui. Então, com o gráfico dá para fazer, não precisa. É lógico que você teria que tem que colocar toda essa expressão aqui, digitar ela toda, no GeoGebra ou no Desmos ou em outro programa, para você enxergar quem é o ponto de máximo, o ponto de mínimo. Nesse caso, né? O ponto de mínimo naquele intervalo. O problema é aqui, o problema, depois eu vou investigar esse exemplo aqui. O problema é que nesse que eu peguei, é claro que fica o ponto extremo é que é o ponto de máximo, mas caso não fosse, como, como foi no exemplo anterior, você não tem como saber exatamente quanto é que é. Aí você vai ter que pegar um valor próximo e estimar desse valor. Porque é impossível estimar isso aqui, né? A não ser que tenha algum truque que eu não estou querendo fazer agora, mas não tem não. Só aumenta a expressão. Ok? Mas aqui vocês, tá vendo, esse exemplo não dá para fazer na mão. Até que dá, né? Se você sofrer um pouco, mas tem que usar o GeoGebra ou o Desmos para encontrar o valor, o ponto máximo, que seria aquele valor que vai estimar superiormente à função. Então, vocês verem, eu mudei um pouco o exemplo, já não dá para fazer, entre aspas. Ok? Mas quando o exemplo é mais fácil, dá para fazer. Esse outro aqui, é elevado a 2x, eu vou usar os mesmos pontos, e aí vocês vão ver que dá para fazer tranquilo esse. Ok? Vou usar os mesmos pontos, 0,1, 0,2 e 0,3. Aqui é fácil, né, a derivada, porque é simplesmente 2 é a 2x. Vai ficar 4 é a 2x. E a outra, 8. Aí, lembrando que o que se ele vai estar entre o mínimo e o máximo dos dois, ou seja, entre 0,1 e 0,3. E aí, se que se está nesse intervalo, o e elevado a que se também vai satisfazer isso, tá? Porque a e ela é crescente. Ok? Ou seja, a derivada, tá vendo? Ficou mais fácil porque por causa da expressão. Aqui eu consigo estimar tranquilamente. Então, isso aqui vai ser menor do que 8, né? É elevado a 0,3. Esse valor de 0,3 o livro dá no... O livro... O exercício... Não, como é que é?
O livro dá o valor dele no exercício. Estou trocando tudo. E aí o erro, esse aqui também dá para fazer, tranquilo. Porque depois, como eu falei, a parte mais difícil é estimar essa derivada aqui. O erro vai ser menor do que 8,03 vezes o módulo do polinômio x menos 0,1, x menos 0,2, x menos 0,3. E aí, qual é a ideia, como eu fiz nos outros? Coloca essa função aqui no GeoGebra. Depois de feito isso, olha quem são os pontos críticos no intervalo que eu estou investigando. Tá? Esse aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que ela tem só uma raiz, né? Intervalo 0, 1. Deixa eu colocar o módulo. No intervalo entre 0,1 e 0,3, ela não vai passar. Eu acho que 0,3 é o ponto de máximo aqui. Tem que ver, porque se ela for crescente, né? Isso também já é um pouco diferente. Dá uma olhada aqui. Aparentemente ela é crescente, né? Não, ó. Não é crescente não, tá vendo, ó? Porque tá muito colado, ó. Ela vem, ela sobe, né? Aí vem aqui até um certo ponto, desce só um pouquinho, passa, fica abaixo do eixo X, e depois sobe um pouquinho. Então tem que ver quais os pontos críticos aqui. Se bem que ainda estou na dúvida se o ponto crítico... como aqui é raiz, né? Ela tem pontos críticos, mas você tem que dar um zoom muito grande para ver. Então a ideia aqui é a mesma, tá? Porque de longe, ó, parece que ela está passando em cima da reta, né? Mas na verdade ela tá fazendo uma curva pouco acentuada, né? Ela está fazendo assim. Só que muito colado no eixo X. E aí é a mesma ideia. Calcula os pontos críticos dessa, ou seja, deriva. E aí encontra as raízes, que vai ser a derivada dessa vai ser um polinômio de segundo grau. E as raízes desse, um desses pontos vai ser o ponto de máximo e outro vai ser o de mínimo. Aí tem que testar os dois. E aí você consegue estimar de novo. Ok? Então a ideia, assim, a ideia geral é como se fosse um algoritmo. Como eu fiz nesse aqui, né? Porque esse aqui é mais fácil. Mas você calcula a expressão do E, depois estima o que de x. Isso aqui vem do teorema, né? Que ele sempre é maior do que o mínimo dos elementos e menor do que o máximo. Usa isso em geral, né? Em geral, eu falo porque, como eu falei, esse exemplo que eu coloquei aqui, não funcionou. Não é que não funciona, mas é muito abstrata a expressão que fica, né? Aí você tem... Eu acho que na mão fica muito inviável isso aqui. Depois que estimar a derivada, que dependendo da expressão pode ser fácil ou não, estimar o polinômio é sempre igual. Porque naquele intervalo você olha os pontos críticos e os pontos críticos desse polinômio. Um deles vai ser ponto de máximo ou mínimo local, dependendo do módulo, né? Mas em módulo vai ser ponto de máximo local. E aí é só calcular a imagem desse ponto. E aí naquele intervalo o polinômio todo vai ser em módulo menor ou igual do que a imagem daquele ponto. Ok?
Vocês ainda estão por aí? Então, né? Mas vocês entenderam mais ou menos? Alguns exemplos dá para fazer, outros não. Assim, dependendo da expressão, porque, como eu falei, o problema de estimar essa derivada aqui é porque, por exemplo, essa do F ficou simples, né? Agora essa aqui só aumentou. Aí tem que dar um outro jeito. O único jeito que eu vejo mesmo é você colocando ela no gráfico e tentar mais ou menos olhar, mas eu acho que nem isso dá. Acho que nem vale a pena vocês perderem tempo com isso aqui. Ok? Mas vocês entenderam em geral como é que calcula o erro, né? Um pouco chato a conta, em geral. Mas depende do exemplo, tá? Então, o erro vocês já sabem, o polinômio. Aqui, alguns exemplos, como eu falei, são muito repetitivos, né? Basicamente, todos eles são várias maneiras distintas de fazer a mesma coisa, de calcular o polinômio interpolador. Aí eu vou procurar. Não achei tantos exemplos assim, que nem esses daqui, né? Esses aqui, ó. Né? Dá uma situação, aí tem uma tabela, aí você calcula o polinômio e depois se estima aquele valor. Desculpem aí o transtorno da. Eu acho que isso aqui veio a óbito mesmo. Agora voltou, né? Depois da aula ter acabado, muito bem. É isso. Eu acho que eu vou ficar com esse aqui mesmo, que pelo menos esse aqui não deu problema. Ok? É. Tomara que volte logo presencial, né? O problema principal ser a falta de energia. Quando falta energia aí. É isso, viu? Tentem fazer esses exercícios, esses que estão aqui. Se tiverem muito repetitivo, vocês não precisam fazer todos, né? Façam um item ou outro. Aí quinta-feira a gente continua. Eu acho que com essa outra sessão aqui. Eu vou dar uma olhada ainda. Eu também não quero pegar um tópico muito chato, porque tecnicamente os tópicos são chatos, né? Aí você pega um mais chato entre os chatos, aí fica muito chata a aula. Como é muito conteúdo, eu vou escolhendo alguns menos chatos. É isso, tá? Qualquer coisa entre em contato e até quinta-feira.